Saudamos a todos com a paz do Senhor. Aqueles que participam deste culto, que está sendo transmitido da Rádio Manaim, e todos que estão conosco, nós saudamos. E nós vamos iniciar esse culto ao nosso Deus, nós vamos estar orando, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, nos colocamos diante de Ti, para podermos iniciar esse culto de louvor ao Teu nome. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, liberta as nossas vidas, dá-nos comunhão contigo. Que este sangue possa trazer paz, libertação e comunhão. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar cantando um hino ao Senhor, expressando a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus. Quero então te adorar, pois em comunhão estou e minha alma te exaltar. Aleluia, eu te dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para nossa meditação na palavra do Senhor, ela está no Salmo de número 30, no versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão do salmista, quando ele finaliza esse salmo de adoração ao Senhor, e ele diz, olha, a conclusão dele é o seguinte: eu te louvarei para todo sempre. Ele está fazendo uma referência ali a respeito do louvor. O louvor é algo extraordinário. Quando se fala dos atos de justiça do nosso Deus, dos feitos poderosos dele, das realizações do nosso Senhor, e sempre nós vemos ali um cântico, uma adoração ao nosso Deus. E quando se fala no culto ao nosso Deus, nós temos dito isso, o benefício que nós temos. Nós somos
aqueles que recebem todo o benefício do culto, porque é no culto de adoração a Deus que nós entramos no Santo dos Santos, entramos no Santíssimo. Ali nós despejamos, vamos assim dizer, a nossa alma ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui nós estamos. Senhor, indignos de estarmos aqui. Jamais teríamos o direito de estar num lugar tão extraordinário, tão nobre. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, que nós não entendemos, não sabemos porquê, não adianta querer explicar, mas nós dizemos: Senhor, já que o Senhor nos aceita diante do teu altar, nesse lugar santo, então nós podemos o quê? Louvar o teu nome para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nesse culto, na adoração ao Senhor, em que nós louvamos ao nosso Deus, nós vemos a expressão do louvor. Ele permeia toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor, nós vemos ali o louvor. E sempre o louvor, ele vem como uma inspiração do Espírito Santo. De maneira que o louvor não é a criação do homem, não é a habilidade do homem em compor um ode a Deus, um louvor, um hino, a música, a letra, mas é o Espírito Santo que faz penetrar no coração do homem aquela gratidão que existe, e aquilo resulta em palavras de adoração a Deus. Como o salmista expressou aqui, na poesia daquele que teve essa habilidade para isso, mas essa habilidade dele, dada pelo Espírito Santo, ele pôde compor ali uma glorificação e adoração ao nosso Deus. E quando nós falamos que o louvor do culto ao Senhor, que nós vamos ao culto, nós vamos a Deus com uma oferta ao nosso Senhor. E quando você fala que eu vou fazer uma oferta a Deus, aí o Senhor disse: que darei ao Senhor? Vou ofertar, darei o quê? Vou ofertar o quê a Deus? O que eu tenho para oferecer a Deus? Sendo que eu vou no culto, eu não dou nada, eu recebo tudo. Eu estou ali para receber do Senhor. E quando se fala daquilo que o homem pode produzir a Deus, o texto lá em Isaías fala que os animais e as árvores do bosque do Líbano não seriam suficientes para um holocausto a Deus. Olha, já pensou? Quer dizer que nem se eu fizesse algo assim dentro da minha condição, um holocausto dessa magnitude, o Senhor não aceitaria, seria insuficiente. Mas quando o Senhor fala que um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Ou seja, Deus aceitou uma oferta de um coração quebrantado, mas desprezou aquilo que é a capacidade do homem. Como desprezou uma vez um culto que Saul queria oferecer a ele, o melhor do gado, despojo, o rei prisioneiro, um culto maravilhoso, extraordinário, teria todas as coisas, mas o Senhor disse: olha, Deus se agrada é de obediência. Você quer um culto ao Senhor, Saul? Então obedeça a Deus, porque o seu ato de obediência é uma adoração ao Senhor. Então o homem, ele pode dizer: o que eu darei ao Senhor? O que eu darei? Sendo que tudo que nós temos, o Senhor tem dado a nós. Então o louvor, ele vem da eternidade. O louvor vem da eternidade. O louvor, ele é produzido assim, vamos assim dizer, na eternidade, e ele chega até nós com uma inspiração dada pelo Espírito Santo. E quando nós vemos a ação do Espírito Santo na vida do homem que se propõe a adorar a Deus, a glorificar o Senhor, e o Senhor começa a usar o servo, o que acontece? Ele começa a receber os favores dessa instrumentalidade. No momento que ele é quebrantado, que ele é visitado com o Senhor, ele recebe a bênção no culto de comunhão, e nós sabemos como é isso. Um culto em que chega um momento que para nós as coisas se importam poucas. Você não esquece que você está doente, endividado, amargurado, aflito, alguma necessidade. A alegria é tão intensa diante do Senhor, que tudo que nós queremos é que aquele culto não termine nunca, porque o Senhor está presente no nosso meio, nos alegrando. Então, como ele diz assim, vou oferecer um culto a Deus, que Deus vai ficar muito feliz com o meu culto. Não, quem vai ficar feliz somos nós, porque nós recebemos o benefício dessa comunhão maravilhosa com Deus. E nós vemos que o culto, o louvor que nós ofertamos a Deus, ele é poético, mas o louvor também ele é profético. Não apenas fica apenas na poesia, mas na profecia, naquilo que se canta do que vem do alto.
E nós vemos o seguinte, aí nós começamos a meditar nisso aqui, olha, se o louvor ele vem do alto, a igreja se reúne para louvar o Senhor, ele vem o seguinte, olha, ele foi gerado de onde está ali a palavra de Deus. Palavra viva que vem até nós e havia inspiração. Da mesma maneira, quando o Senhor usa o servo no louvor, nós temos até experiência extraordinária. Até um dia a gente até brinca, né? Tem um irmão que teve um louvor, ele viu um anjo, ele cantou para ele. Ele viu o anjo cantando, o anjo cantou o hino, a letra e a melodia, ele foi, anotou tudo, escreveu, pô, esse hino aqui o Senhor me deu. Então a origem desse louvor foi na eternidade. A origem dele foi na eternidade. Ele até compõe o hino, coloca, ó, isso aqui é autoria, fulano de tal. A gente não sei se seria até correto dizer isso, ó, será que a autoria foi dele mesmo? Afinal de contas, o Senhor entregou o hino para ele, por isso que nada nessa obra é propriedade nossa. Nem mesmo a mensagem. Uma vez teve até uma experiência de um pastor contando que no culto tinha ali muitos visitantes, era um trabalho de evangelização, e o pastor estava no púlpito, tinha um adolescente, falou com a mãe dele, o culto aqui na igreja Maranata é um pouquinho diferente. Ela, por que você está dizendo isso? Olha, o pastor está lá no púlpito, ele está pregando tudo aquilo que um homem que está ao lado dele está falando com ele, está repetindo tudo que aquele homem está dizendo. E aquela mulher não viu ninguém, só viu o pastor no púlpito. Certamente, aquela criança, aquele adolescente, ele viu ali que a palavra que está sendo transmitida não era a palavra do pastor. A palavra que está sendo transmitida era uma palavra vinda da eternidade. Então, toda aquela capacidade, toda a dialética do pastor de pregar bem, oh, que mensagem bonita, que mensagem boa, na verdade, a mensagem não era dele. A mensagem vinha da eternidade, soprada pelo Senhor. E assim que devem ser as nossas mensagens, assim que devem ser os nossos hinos. Nós não temos nenhum motivo para copiar nada de ninguém, porque o Senhor nos dá tudo e nos dá da melhor forma, da melhor maneira, daquilo que nós podemos aproveitar, podemos viver essa experiência. Por isso que o louvor não é apenas cantoria ou melodia extraordinária. Podia até trazer aqui um cantor famoso, um habilidoso na poesia, fazer um hino, uma composição bonita, mas seria da habilidade dele, não seria aquilo que o Espírito Santo deu, porque o louvor é uma experiência nossa. Nós temos experiência com louvor. Quando nós cantamos a Deus, ali expressa a nossa vida, o que vivemos, o que experimentamos, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida diante dele. Tudo isso reproduz em hinos e louvores ao nosso Senhor. Então, quando nós percebemos que a igreja, ela recebe da eternidade, ela recebe louvores. Muito tempo, eu era garoto ainda, então você vê que passou bastante tempo, né? Eu lendo uma reportagem no jornal de alguns homens, alguns teólogos aí, alguns dizendo a respeito dos hinos que se cantavam nas igrejas evangélicas. E ele dizia assim, um dos comentaristas falou, os hinos são extraordinários. Tanto a letra como a melodia não tem uma explicação de nós dizermos que isso foi a inspiração de um poeta. Para justificar a beleza da poesia e a beleza da melodia, somente se o Espírito Santo soprar. Olha só, um homem que não tem uma experiência com Deus dizer isso é porque realmente um dia que ele ouviu um dos louvores que foram cantados, ele diz, realmente esse louvor ele foi produzido na eternidade. Esse louvor não é daqui, esse louvor vem de lá. Por isso que esse louvor, quando cantado, entoado em comunhão, ele chega, a nossa adoração, ela chega até o Pai, porque ela identifica com aquilo que o Senhor nos deu. Então, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, o nosso louvor, ele chega ao trono do Pai. Como que se dizia, onde é que vai adorar o Senhor? Gerizim, Jerusalém? Onde foi a discussão que se tinha? Não vamos discutir isso não. A adoração é em espírito e em verdade. É o nosso louvor, a nossa expressão ao nosso Deus. Então, quando nós expressamos isso, nós somos edificados naquilo que Deus faz por nós. E nós não temos outro louvor ao nosso Deus, senão aquele que foi dado pelo Senhor, senão aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Quando Davi ele fazia oferta do templo, ele colheu ali, os seus nobres, ele diz, vamos fazer uma oferta do templo. Quem voluntariamente se propõe a ofertar? E quando ele fez esse desafio, vamos assim dizer,
Os primeiros que se apresentaram foram os mais nobres. E eles ofertaram ao Senhor todo tipo de valor, pedras preciosas, ouro, prata, tudo isso para a edificação do templo. E quando Davi viu tudo aquilo, recebeu aquilo, ele pôde lembrar, né? Puxa, aqui está aqui a oferta ao Senhor, que coisa, quanta riqueza nós estamos entregando ao nosso Deus. Aí Davi pensou assim, mas espera aí, um dia desse, eu e esses homens, esses príncipes, os capitães, os chefes aí de exército, todos eles estavam endividados, amargurados, desgostosos, não tinham nada, perseguidos. Saul dizia, olha, Davi não vai dar nada a vocês, ele não pode fazer vocês capitães de nada, não pode dar a vocês terra, vinhas, coisa nenhuma. E agora nós vemos com o reino estabelecido e com tanta riqueza na mão daqueles homens. Então, quando Davi faz a entrega da oferta ao Senhor, ele diz, Senhor, essa oferta que eu estou dando a Ti, eu não tinha nada. Os homens que estão oferecendo não tinha nada. O meu povo não tinha nada. Nós estamos escondidos em cavernas. Mas agora, Senhor, nós temos isso aqui para ofertar a Ti. Então, isso que nós estamos ofertando veio de Ti mesmo. Ou seja, nós estamos Te entregando aquilo que o Senhor nos deu. Nós damos parte daquilo que o Senhor nos deu, nós estamos devolvendo ao Senhor. Que entendimento extraordinário de Davi, que ele entendia o entendimento. Por isso que a gente fala, essa obra de Davi é o entendimento que tudo que nós temos para ofertar a Deus é aquilo que Ele nos dá. Tudo que nós temos para entregar a Deus foi o que Ele nos deu primeiro. E Deus não vai querer de nós nada que seja nosso mesmo, porque Ele dá tudo para nós. Como Esaú dizia, olha, Esaú falava para Jacó, eu tenho muito, Jacó falou, mas eu tenho tudo. E essa obra tem tudo. Essa obra tem louvor, essa obra tem mensagem, essa obra tem revelação, tem tudo que o Senhor nos dá. Nós somos privilegiados com o que o Senhor tem dado a nós. Nada justifica buscarmos qualquer coisa lá fora. Sair, correr lá atrás, vai na caça, Esaú. Não, aqui, o cordeiro está aqui. Por que ir lá fora? Nós temos tudo aqui. É aqui que vive a experiência, é aqui que vive a mensagem, é aqui que vive a revelação, é aqui que vive tudo o que o Senhor tem nos dado. Então, quando nós não temos outro louvor a não ser aquele que o Senhor tem dado a nós para ofertarmos a Ele. Minha alma cantará louvores ao Senhor. E o louvor também, ele faz a sua profecia. Então nós cantamos, o louvor que nós cantamos, nós expressamos o quê? Expressamos a nossa experiência com Deus. Então, o louvor hoje, ele expressa a nossa experiência com o Senhor. Quando nós falamos e cantamos os hinos, ele nos leva àquilo que está acontecendo lá na eternidade. Nós estamos aqui na terra, mas na eternidade, nas regiões celestiais, há uma operação do Senhor. E nós cantamos a experiência daquilo que nós tivemos no novo nascimento. Olha só que experiência maravilhosa. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor, a nossa vida diante dele, o que aconteceu conosco? Nós chegamos numa vida de pecado, de desobediência, de afastamento da comunhão com Deus, mas pelo sangue de Jesus chegamos perto e nessa proximidade o nosso pecado ficou exposto, mostrado, revelado, e nós não tínhamos alternativa a não ser confessar e pedir misericórdia. Quando fizemos isso, nós recebemos a pena do pecado, que foi a morte, e em seguida tivemos a bênção do novo nascimento. Nascemos de novo. Nascemos de novo. Nasceu aonde? Nascemos da água e do Espírito, ou seja, nada relacionado a essa terra. Por isso nós temos uma pátria. Nós temos uma pátria. Por isso que os hinos nossos, eles são voltados para a eternidade. Não é a coisa relacionada a essa vida, não. Eternidade. Nós cantamos da nossa pátria. Quando nós cantamos os hinos, falando da nossa pátria, onde, mas eu nunca tive no céu. Você nunca teve no céu, mas você nasceu, foi lá. Nós nascemos lá. O novo nascimento foi lá. O novo nascimento não foi aqui, não. O novo nascimento foi lá. Por isso que nós, como o Senhor anela do homem o louvor, nós anelamos estar com Deus na nossa pátria. Queremos ir para... Quem que não quer voltar para a sua pátria? Quem não quer estar de volta de onde ele nasceu, onde foi gerado, para voltar àquele momento de alegria de onde está toda a sua história, onde o homem nasce
onde Ele forma a sua história. Então a nossa história, ela mudou. Quando Jesus entrou em nossas vidas, a nossa história passou a ser uma história da nossa nova pátria, na eternidade com Deus, e nós como cidadãos dos céus. Nós somos agora verdadeiros adoradores do Senhor. E nós cantamos os louvores da pátria, porque profeticamente os hinos nossos, eles remontam a isso. E os hinos nossos também, eles consolidam a doutrina. Nós temos uma mensagem dada pelo Senhor que é Maranata, o Senhor Jesus vem. Nós somos comissionados para isso. E nessa comissão, o Senhor tem dado a nós até o louvor. Ele revelou o nome nosso. Foi revelado um louvor. Quando nós cantamos esse louvor, nós dizemos, olha, essa aqui está a nossa história. A nossa história está aqui no louvor, do cântico de adoração a Deus. E hoje nós cantamos isso. Mas o que nós queremos? Nós queremos é cantar na nossa pátria. Hoje nós cantamos aqui da nossa pátria lá. Mas em breve nós cantaremos na nossa pátria. É lá que nós queremos, cantar na nossa pátria. Quem é que não quer? E olha a coisa, quando nós estivermos lá, vamos chegar todos juntos. No dia em que o Senhor nos preparar, que hoje nós cantamos lá, mas no dia em que nós estivermos na glória, nós vamos estar todos juntos para louvar o nosso Deus. Aí nós vamos estar naquele tempo eterno de Deus, quando no momento, no abrir e fechar de olhos, em que os mortos ressuscitarão. Então aqueles que cantaram a pátria vão ressuscitar. Todos, de todos os tempos. E nós, os que estivermos vivos, nós também seremos o quê? Arrebatados. Juntos com eles, chegaremos na eternidade para poder ali expressar a Deus toda a nossa adoração. Que coisa maravilhosa, hein? Então, quando nós chegarmos de volta à casa do Pai, nesse caminho que é Jesus, que leva a pátria, a casa do Pai, chegando lá, vai ser o momento do grande louvor, do grande hino, da grande adoração ao nosso Deus. Que coisa boa, hein? Quem é que quer faltar essa reunião? Quem é que vai faltar esse encontro? Nenhum de nós. Vamos estar ali, aguardando o nosso Deus, no momento em que nos chamar, e vamos todos juntos. Que louvor que vai ser, hein? Que hino que vai ser cantado lá. Como Jesus, quando ele morre na cruz, os 24 anciãos cantam um hino de adoração a Deus. Um hino novo. Nós também vamos cantar um hino novo. Sim, mas eu não ensaiei, não lembrei de ensaiar. Não vai precisar, não. Chegar lá, você já vai saber cantar, porque você vai estar na sua pátria, de volta a casa, em adoração ao nosso Deus. Junto com os anjos, milhões e milhões, em adoração eterna ao nosso Deus. Então esse culto que tanto nos alegra aqui, vai ser um culto perpétuo na eternidade, junto com o nosso Deus. Eu te louvarei para sempre. Então essa é a nossa expressão, louvar a Deus para sempre, em hinos de glorificação e adoração ao nosso Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e que esse louvor permaneça até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar então agora adorando a Deus com o hino de glorificação ao nosso Senhor. Prostraram em adoração.
Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos hoje, esperamos terminar a adoração na glória com o nosso Deus. Vamos orar, vamos entregar esse culto ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, te glorificamos pela alegria de estarmos na tua presença, glorificando a ti, cantando louvores ao Senhor, expressando a nossa gratidão. Recebe assim o nosso culto e em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. E no final desse culto, lembramos do QR Code para o atendimento àqueles que estão no exterior. Você que está no exterior, você está longe fisicamente, mas você pode estar junto de nós que tem essa assistência para você ali. Você vai ser assistido, você vai ser atendido e Deus tem uma bênção para você. Também, aqueles que tiveram a sua experiência, envie a nós. Vai ser uma alegria receber aquilo que o Senhor tem feito na vida de tantos. E também o telefone, que está aí o 0800 70 73 076. Você pode ligar para receber uma oração, uma assistência em qualquer lugar, onde você estiver, ligue, que nós teremos toda a alegria em te atender. Que Deus nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.